Deus é bom, gente. Deus tem feito tantas coisas na vida da gente nesses dias. Esse ano tem sido um ano muito especial. Muito. Então, quando o Senhor dá uma palavra, Ele cumpre. Se você acredita na palavra de Deus, você vai ver que a sua vida vai florescer. Eu espero não estar falando com as paredes aqui, viu, irmãos? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 57. Isaías 57. Às vezes, amados, eu fico pensando, será que a gente medita no que foi ensinado, foi pregado no domingo? É para a gente crescer uma proporção maior na presença de Deus, viu? Muito maior. A palavra não pode ser só ouvida, ela tem que ser vivida. Amém? Todos acharam? Isaías capítulo 57, versículo 14 em diante, 14 e 15 aqui, ó. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Habito num lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao de coração arrependido. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, fiel, verdadeira, Senhor, digna de toda aceitação. A tua palavra nos encoraja, nos anima, nos desafia, ela nos confronta e ela nos alimenta dia após dia, Pai. Através da tua palavra, fala conosco mais uma vez nesta noite, Pai. Nos dá direção, sabedoria, graça, sobretudo, Pai, temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ministra no nosso coração, que nós te pedimos no nome santo, poderoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém? Aleluia, queridos. Eu queria, pela misericórdia de Deus, falar com a igreja nessa noite sobre quebrantamento, irmãos. Minha vida toda servindo a Deus, muitas vezes eu não consegui nem pregar, eu chorava no meio dos cultos, no meio da pregação, no meio do louvor. Eu não acredito em homens de olhos secos, não acredito. Pregador duro. Se ele não sente o que ele está falando, se não serve para ele, não pode servir para os outros. Não pode. Mas às vezes a gente não consegue, amados, entender a dimensão do que é servir a Deus. Essa semana eu fui cortar o cabelo no lugar, fazer a barba. E eu sempre vou nesses lugares de uma maneira intencional. Eu preciso falar com alguém. O rapaz começa a cortar meu cabelo. E aí ele, não tem muito cabelo para cortar. É um negócio rápido, então assim, não tem mistério. Eu falou assim: pastor, o que você quer que eu faça? Eu falei: faça a dois. A dois, porque não tem nada, senão é só para mim ter um tempo para falar com você aqui. A dois no cabelo, dois na barba e 1,5 no bigode. E aí ele começou a cortar meu cabelo. Ele falou assim: pastor, queria falar com o senhor. Eu queria saber como é que a gente lida, pastor, com essa questão de se ser abandonado por Deus, se sentir abandonado. Deus não responde. Ele falou: pastor, eu sei que Deus, Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim, mas muitas vezes eu fico pensando, como é que a gente vai lidar com essa questão de orar e Deus não responder? Você ora, pede, fala assim: porque tem coisa, pastor, que depende de mim. Tem coisa que depende de Deus, tem coisa que depende dos outros. E a gente ora, eu faço a minha parte, mas e o outro que não faz a parte dele? E aí, aqueles minutos, 40 minutos que eu passei com ele, foi um tempo especial. Porque ele, como ser humano, assim como eu, como você, como todas as pessoas normais, os que vivem na terra, não os anjos, né? Aqueles que vivem só na bênção, aleluia, não. Pessoas de carne e osso como nós. Eu espero que você seja de carne e osso. Que sinta dor, tenha sensibilidade, que chore de vez em quando, que dá uma risada, uma gargalhada, vez ou outra. Quero aproveitar para dizer para os irmãos que no céu não haverá choro nem lágrimas.
Está escrito que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas também não vai para o inferno não, porque lá não vai ter alegria. Lá não tem rios, lá vai ter lugar de choro e de ranger de dentes. Então lugar de rir é aqui. E de chorar também é aqui. Para nós, os normais. Aí ele falava assim, então pastor, como é que é isso? Porque certamente ele está vivendo dias muito difíceis. E aí, a minha Bíblia cita lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor? Até quando eu verei a prosperidade do ímpio e vou sofrer? Pastor Nelson pregou esses dias aqui, o Asaf dizendo, quase que os meus pés desviaram, quase que eu caí, olhando a prosperidade do ímpio. Porque nós, irmãos, infelizmente nós comparamos as pessoas. Nós não conseguimos viver a nossa vida para Deus e para nós mesmos. Nós ficamos olhando, mas fulano está viajando toda semana. O que ele está fazendo? Não está a sua conta. Ah, fulano ganha mais, foi promovido. Será que fez alguma coisa errada? Meu irmão, cuide da sua vida. A gente sofre porque está olhando para os outros, nós não olhamos para Cristo. Então nós não aprendemos. E aí aquele irmão conversando comigo, e eu disse para ele, ó querido, deixa eu falar uma coisa, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Muita gente não acredita nisso não, eu sei disso. Falei, muitas vezes dizem que eu sou conformado. Ah, você é muito conformado, está tudo acontecendo, tudo dando errado, você está dizendo que está tudo bem na glória de Deus. Está tudo bem, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Eu não vivo por circunstâncias, irmãos, nem por vista, eu vivo da minha fé. Quando fui alcançado por Cristo, foi para viver uma nova vida. E eu não sou mentiroso que digo tudo para Jesus e no dia seguinte, 5 minutos depois, está reclamando de alguma coisa. Se a minha vida está em Cristo, eu estou de fato acreditando que Ele cuida de mim. Então tudo que eu falar de reclamação, eu estou reclamando contra Ele, murmurando contra Ele. Aí aquele amado conversando comigo, e eu fui falando com ele, sabe, amado, e eu quero ministrar isso para vocês. Às vezes o que nos falta é quebrantamento. Nós somos muito duros, nós somos muito altivos, soberbos, arrogantes. Às vezes nós achamos que nós temos o controle da situação. Uma vez o Silmar Coelho, pregando lá em Águas de Lindóia, ele fez uma figura para falar sobre quebrantamento, e ele explicou um pouco, ele usou uma ilustração, eu gostei muito. O Silmar é um homem especial. Aí ele falou assim, irmãos, nós muitas vezes somos assim. A gente vem para a igreja e diz assim, eu estou quebrantado. Aí ele pegou o papel e fez assim, ó, quebrantado. Ó, você não sabe pregar. Quem não sabe? Quem é você para falar de mim? Não, isso não é quebrantamento. Você não vale nada. Você é gordo. Você é careca. Você não sabe cantar. Você é feio. Não mexe. Isso é quebrantamento. Não interessa o que falam contra mim. Eu vou me manter no meu lugar. Agora, quando você se levanta para responder aos outros, meu irmão, você precisa encontrar com Jesus. Você não passou ainda pelo Calvário. Me perdoe. E às vezes nós somos assim, mas eu sou assim mesmo, eu respondo mesmo. É porque você, não é porque você é sanguíneo, não, é porque você precisa de Cristo. Então às vezes nós precisamos de passar no moinho de Deus. O Ezequiel Teixeira dizia assim que tem pessoas que parecem uma macaxeira nova. Você põe um foguinho, ela derrete toda, e outros são uma macaxeira dura. Você tem que arranhar. E às vezes Deus nos passa nesse processo do ralo, para que a gente aprenda. Então, antes de você questionar a Deus, veja se você está vivendo de verdade na presença dEle. O texto que nós lemos, Deus está falando com o profeta Isaías, através dele, conosco, com o seu povo naqueles dias, o povo desobediente, o povo idólatra, eles viviam em idolatria constante. E por conta disso, muitas vezes sofriam. Deus pesava a mão. E às vezes, irmãos, o maior castigo que Deus pode nos dar é deixar que nós façamos a nossa própria vontade. O maior de todos os castigos. Você quer viver assim? Então viva. Você sabe, de vez em quando aparece um cabeça de barco e diz assim, eu tenho livre-arbítrio. Ah, tem? Foi Satanás que te deu. Porque Deus não deu.
Segundo as Escrituras, nós morremos para o mundo para viver para Deus. Acabou o livre-arbítrio. Acabou. Agora, quando nós queremos viver na nossa vida, amados, nós vamos sofrer, nós vamos enfrentar duras batalhas, lutas. E muitas vezes Deus, para nos resgatar por amor, nos permite passar por processos dolorosos, para quebrantar o nosso coração, para que a gente aprenda que nós não somos nada, queridos, nada. Às vezes a nossa arrogância, nós achamos que estamos no controle das coisas. Eu gosto de lembrar do meu passado, não é porque eu sou saudosista, é porque nós passamos muita necessidade. Então eu valorizo quando eu compro pãozinho em casa de manhã, porque na minha casa, quando eu era pequeno, só tinha 5. Nunca reclamei da comida em casa, nunca. Está sem sal, nunca reclamei. Porque às vezes não tinha, só tinha um bocadinho de nada. Meu pai foi cozinheiro numa empresa multinacional, suíça. Eu trabalhei lá há 11 anos, ele trabalhou 25. E eu vi às vezes na televisão, quando eu tinha 10, 11 anos, propaganda de estrogonofe. Eu ficava pensando, nossa, deve ser maravilhoso, gostoso isso aí. E o pai dizia assim, filho, isso não é ruim, isso é ruim, isso não tem gosto de nada. Meu sonho era comer estrogonofe, irmãos. Quando eu fiz 18 anos, meu pai arrumou um emprego para mim na empresa. Fui trabalhar lá, tinha um restaurante. Todos os dias a comida era diferente. Segunda-feira um cardápio, terça outro, quarta, quinta. E lá, estrogonofe, batata palha. Eu fui comer, maravilhoso. Mas meu pai não comia. Sabe por que ele não comia? Porque os filhos dele não tinham a mesma comida em casa, nem a mulher dele. Então ele não comia a melhor comida que eles ofereciam, porque a gente não podia comer isso em casa. E é por isso que muitas vezes eu trabalho o dia inteiro com fome, porque se eu almoçar na rua para gastar R$80 no almoço, e eu passar no supermercado, com os 80 eu compro carne para a Lúcia, para o Lucas e para a Mariana. Isso nos torna pessoas dependentes de Deus, seres humanos, não arrogantes, soberbos. Não, pede no iFood, alguém vai pagar essa conta. Então às vezes nós não sabemos por que nós estamos passando isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aquele irmão reclamava. Ele já viveu um ministério bom, grande, fluiu, deu certo, pastoreou, e hoje ele não está mais pastoreando, e ele está sofrendo. E talvez ele não entenda os embates da vida, mas ele diz, pastor, eu sei minhas culpas, eu sei. Mas a questão não é essa, a questão é que a gente precisa saber como é que Deus trata conosco, amados. Porque em algum momento da nossa vida nós nos tornamos soberbos demais. É porque eu estudei, é porque eu me dediquei, é porque eu fiz, é porque eu orei. Você orou, meu irmão, se Deus não mover a mão, não acontece nada. Não sou eu, não é você, é Ele. É isso, a gente não consegue entender que é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Então quando Isaías escreve isso aqui, eu começo a pensar nisso. O coração de Israel estava em crise, buscando falsas alianças. Eles buscavam nos reis vizinhos, eles buscavam em outros deuses, eles não acreditavam, não esperavam no eterno, eles não criam que o Senhor, o Todo-Poderoso, que sempre cuidou deles, pudesse dar conta. Não é às vezes assim com a gente também? Você fala que Deus que cuida de você, mas você vive correndo de um lado para o outro. Quem pode me ajudar isso? Quem pode resolver aquilo? Quem pode me emprestar aquilo? Porque nós não confiamos em Deus. Nós sempre buscamos uma ajuda do lado, e ficamos com raiva se os outros não respondem da maneira que nós esperamos. Se nós dependêssemos de Deus, nós saberíamos, se Deus abrir a porta, eu não preciso nem perguntar, eu só olho, a pessoa vai entender que eu preciso. E se Deus não quiser, eu posso implorar, a pessoa vai dizer, não tem, não dá, entendeu? Às vezes ele não entende isso. Então nós precisamos entender como Deus governa. Ele está dizendo aqui, verso 14 em diante: então o Eterno exclamará, aterrai, abri o caminho e removei todos os obstáculos, tira tudo da frente deles, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Eu habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Com
tudo, estou presente com os contritos, com os humildes de coração, com os quebrantados. Sou o Criador dos céus e da terra, mas sou também aquele que caminha com vocês no momento da dor e do sofrimento. Queria falar, amados, que apesar da sua grandeza, de ser majestoso como é o nosso Deus, Ele nos amou ao ponto de caminhar na terra para estar com aqueles que precisavam. Queria estudar 3 coisas. Primeiro, para falar de quebrantamento, 3 coisas simples. Primeira delas, eu preciso saber da transcendência de Deus, quem Ele é. Quem é Deus? Porque às vezes nós falamos de Deus como se Ele fosse alguém tão distante, ou como se Ele fosse o amigo que caminha com você para lá, ô brother, e aí, mano, vamos dar um rolê? É mais ou menos assim que muita gente parece que fala com Deus, porque são tão íntimos no linguajar, mas tão distante no coração e na intimidade verdadeira. Então, esse versículo que eu li primeiro diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Eu habito num monte santo. Primeiro, queria frisar isso: Deus é alto e sublime. Ele está acima de qualquer crise, irmãos. Ele está acima de todos os problemas. Se você e eu, se nós vivemos crise, o nosso Deus não está em crise. O nosso país vive crise, mas o nosso Deus não está em crise. Seu casamento pode ter crise, mas o nosso Deus não tem crise. Os seus filhos têm crise na saúde, mas Deus não tem crise. Amém? Ele é alto e sublime, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Às vezes nós perdemos a noção disso, queridos, de que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, majestoso, tremendo. Quando a gente vai cantar para Deus, às vezes pensando, nós deveríamos todos estar caídos no chão de joelhos, chorando, dizendo: Senhor, Tu és grande, maravilhoso é o Teu nome, Senhor, maravilhoso, alto e sublime. Irmãos, nosso Deus não tem crise, nele uma falta de entendimento. Ele é soberano, soberano, acima de tudo e de todos. Ele não precisa de conselhos. Eu dizia para esse irmão lá: querido, deixa eu te falar uma coisa, em Deus não há sombra nem variação de mudança. Não é porque você orou, você não põe Deus na parede e muda o coração. E vamos orar para que Deus mude o coração. Irmãos, não muda. Ele é o Senhor de tudo, de todos. Dele não há sombra nem variação de mudança. A oração não muda Deus, muda a mim, muda você. À medida que nós oramos, nós vamos aprendendo o que Deus quer para nós. Agora, esse povo retardado fica dizendo: eu determino, eu declaro. Irmão, você não declara nada, você não determina nada. Quem é você para mandar em Deus, como se Deus fosse office boy da igreja? A igreja tem que aprender com o Filho de Deus, Jesus, que diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem somos nós, irmãos? Há 2 semanas eu vi um vídeo de um maluco que dirige uma igreja enorme aí, dizendo que Deus é obrigado. Quando você faz, Deus é obrigado a fazer, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não é obrigado a nada, irmãos. Isso é tipo de quem não conhece a Deus. Então Ele é alto e sublime, Ele está no lugar altíssimo, inalcançável, inalcançável. Ele habita na eternidade. Nós somos limitados por tempo e espaço. O pastor Nelson falou: hoje de manhã nós fomos lá ver o aniversário do nosso pastor amado, Zé Maria, 87 anos. Nós somos limitados. Eu fui com o coração apertado, falando: meu Deus, vou lá ver o meu pastor. Eu não sei quantas vezes mais isso vai se repetir, para ele e para mim. Mas o nosso Deus, para Ele não há limitação de tempo e espaço. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e permanece para sempre, de eternidade a eternidade, entendeu? Nós vamos passar, irmãos, mas Ele não passa. Entendeu? Às vezes a gente não consegue entender a dimensão disso. Dias atrás, semana passada, as irmãs ali, cheguei aqui, a Clarice, acho que é a Clarice e a Elaine, estavam decorando aí para o Dia dos Pais, deixou lindo, os bexiguinhos bonitos e tal, para a gente celebrar os pais. Quantas pessoas gostariam de estar abraçando o seu pai hoje? Talvez tenha abraçado domingo, hoje não tem mais pai.
Nós somos limitados pelo tempo e o espaço, mas o nosso Deus não. Entendeu isso? Ele diz assim: olha, eu habito na eternidade. Você precisa acreditar em Deus, meu irmão, apesar de todas as suas dificuldades, das suas lutas. Nós, igreja, nós precisamos aprender a acreditar em Deus, em confiar em Deus, sabe, queridos? Se tudo acontecer, louvado seja Deus. Se não acontecer nada, Deus continua aí. Eu não dependo de arrepio no braço para saber que Deus está presente, porque a palavra dele me diz que Ele está presente entre nós. Ele está aí convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não preciso que Ele me faça um milagre hoje para eu saber que Ele está presente. Entendeu? Ser crente, ter fé é isso. Não acontece nada na vida da gente. Você tem a vida mais normal do mundo e continua toda semana, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Agora, se nós, irmãos, esperarmos um momento para acontecer alguma coisa especial, dizer, Deus é bom, irmão, você não acredita em Deus, não, você acredita em você. Então, terceira coisa, né, nesse primeiro ponto eu queria deixar com vocês: o nome dele é santo. Deus é santo. Eu e você somos pecadores. O que nos difere é isso. Nós só vamos entender a dimensão do amor de Deus quando nós entendemos o quanto nós somos pecadores, que nós não temos direito a nada, queridos, nada. Ele nos amou quando nós não éramos nada. Hoje Zé Maria soltou uma daquelas que ele fala de vez em quando. Ele falou assim: irmãos, eu não costumo falar muito com morto. Por quê? Porque ele falou assim, porque morto não entende. Ele falou assim, esse negócio de falar para o morto para ele aceitar Jesus. Como ele está falando do morto? É a pessoa sem Deus. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em pecados e delitos. Então como é que alguém pode levantar a mão para aceitar Jesus morto? Não pode. O que o livro de Efésios diz? Então Deus gerou vida em nós, estando nós ainda mortos em pecados e delitos. Pastor Zé Maria tinha toda razão. Não pode, o morto não levanta a mão, irmão. Um morto não adora a Deus. Agora, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Deus soprou o Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e responder. Então eu preciso saber que Ele é santo. Eu não. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Vou passar minha vida toda sendo cobrado por isso. Ah, você é meio grosseiro, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito desse jeito. Por quê? Porque eu sou pecador. A minha luta, queridos, para andar diante de Deus todos os dias, eu não sou honesto com esse, com aquele, porque eu sou bom, é porque eu temo ferir o meu Deus. A gente precisa aprender isso. Nós precisamos, sabe, queridos? Na prática, quando eu falo em quebrantamento, diante essa palavra é: o quebrantado sabe o seu lugar, ele sabe o quão pecador é, para entender a santidade do Altíssimo. Homens quebrantados não batem no peito dizendo: Senhor, ainda bem que eu venho em todos os cultos. Não, ele faz como aquele pecador diante do templo, publicano, batendo no peito, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu dou dízimo de todo, eu não sou como esse. E o pecador, rosto no chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Segunda coisa que eu queria falar com os irmãos é a condescendência de Deus. Com quem Ele habita? Porque Ele, sendo santo, 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 habitando no mais alto trono, habita também conosco, comigo, com você, com os pecadores, sabe, queridos? Ele diz assim, o texto diz assim: eu habito com o contrito e humilde de espírito. Jesus usou outra palavra no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu habito com contrito, com humilde. O significado de contrito no original da palavra quer dizer esmagado, moído, reduzido ao pó. Contrição significa meu orgulho totalmente quebrado, esmagado. É
com esse que Deus habita. Ele não habita com soberbo. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Eu habito com contrito. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, dos céus e da terra, habita com quebrantado, com contrito, com esmagado, com reduzido ao pó. Essa semana é engraçado, agora o pessoal criou as imagens lá, as crianças bonitinhos, contando bobagem assim, piadas no Facebook. Aí dois garotinhos assim, um falou pro outro assim, sorrindo: eu tô só o pó. Eu sou o pó. Deus habita com aqueles que estão só o pó, sabe, irmãos? Talvez você tenha vindo pro culto só o pó. Trabalhou a semana toda, quebrou a cara, foi esmagado, humilhado no trabalho. Porque as pessoas não têm ideia de quanto nós somos humilhados no dia a dia no trabalho. Para ganhar o pouco que você ganha no final do mês, quantas bobagens nós ouvimos no meio do caminho. E em vez de reclamar, eu dou graças a Deus porque me dá trabalho todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque eu posso sair da minha casa todos os dias para trabalhar. Deus habita com contrito. Ele habita com abatido. Abatido significa humilde, mas não é humilde diante dos homens, é humilde diante de Deus, sabe? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que a humildade é você ser... eu não tenho nada, irmãos, eu sou um pobrezinho. Não é isso não. Tem gente pobre, mas pode ser bicho, é miserável, mas ele é orgulhoso, é soberbo. E tem pessoas que têm de tudo e são tão humildes, tão humildes. Eu habito com os humildes. Tem um missionário inglês, David Livingstone, é um nome esquisito, meio difícil. Foi um grande missionário em terras africanas. E quando Livingstone ele decidiu ir para a África, diferente da maioria dos pregadores que pregam na sua aldeia, ele decidiu: aqui eu não vou pregar. Eu só pregava nos lugares longe. Ele falou: aqui na minha aldeia eu nunca vou pregar. Aqui eu vou viver como Jesus viveu. Aí ele ia pregando nas aldeias, ele foi abrindo os campos, foi traduzindo a Bíblia para que as pessoas entenderem, foi mapeando, criando mapas. E ele adoeceu muito porque ele teve problemas. Ele foi atacado por leões, ele foi atacado, teve problema com malária, teve a beira da morte. Um dia a junta missionária pediu que ele voltasse para a Inglaterra. Ele voltou, mandaram outro missionário para o lugar dele, foi morar na casa dele. Aí o outro chegou, o que ele fez? Primeira coisa foi pregar aqui. Aí começou a pregar, falar de Jesus, Jesus, Jesus. E alguém levantou e falou assim: mas nós conhecemos ele. Como vocês conhecem? Ele morava aqui nessa casa que o senhor está morando. Aquele homem viveu tanto que quando leram sobre Jesus na Bíblia, disse: não, nós conhecemos ele, morou aqui com a gente. Uma vida que mostra quem é o seu Senhor. Quem as pessoas veem quando você passa na rua? Quem é que elas veem quando você está dirigindo? Quando seu chefe dá a segunda, terceira ordem, quem que elas veem? Queridos, o humilde, o abatido vai estar diante do Senhor. A gente precisa saber disso. Ele habita no meio dos humildes. Reconheça a sua fraqueza. Eu gosto de 2 Coríntios 12:10, que diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o seu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Às vezes a gente quer ser tão forte, mas quer provar para todo mundo que aguenta mais um tranco. Não adianta não. Não adianta você lutar tanto para fazer as coisas do seu jeito. Se você continuar na dependência dele, você vai ver que tudo flui, a vida vai passar, irmãos. Um dia eu estava viajando para Santa Catarina. O Valdir me emprestou o carro dele, meu carro estava sem documentação. O Valdir falou: pastor, vai com o meu.
Peguei o carro dele, Vinícius estava doente. A depressão não deixava ele sair para trabalhar, ele estava com medo de dirigir. Com medo que eu mandasse ele embora do trabalho. Eu falei, não, filho, vai comigo. Vamos para Santa Catarina. Botei ele no carro, fomos juntos. Viajando vários dias. E aí, num daqueles dias, nós estamos entrando em algumas cidades. E lá, você sabe, Santa Catarina, tem algumas cidades que são cortadas por um rio. O rio Itajaí-Açu. E quase todo ano transborda lá e traz sofrimento pessoal. Aí eu comecei a andar de cidade em cidade e eu percebi que eu estava andando do lado do rio. E passa uma cidade, outra, o rio está lá. Eu subi, o rio está lá. Desci, o rio está lá. Não é possível. Aí uma hora eu cutuquei, ele falei assim, Vinícius, você está observando o rio? Eu falei, o que, pastor? Você viu o rio? O que tem um rio? Eu falei, Vinícius, nós subimos e descemos diversas serras e o rio está aqui. Eu falei, daí que nós precisamos aprender a ser como o rio. Não ficar batendo de frente com nada. Vem uma rocha, ele desvia. O rio ia fazendo assim, ó. Sabe por que você não melhora, que você não cresce? Você fica batendo de frente com os outros. Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Não fez. Não fez, é o pecado que te faz assim, duro. Fica resistindo para pedir perdão. Não adianta você ter razão e brigar com todo mundo. Os humildes, eles herdarão a terra, sabia? Terceira coisa simples para a gente acabar. Há um propósito no quebrantamento. Deus não nos quebranta a todos. Ele não coloca essas situações difíceis na minha e na sua vida simplesmente porque eu quero ver ele sofrer. Não é isso, não. Esse sadismo está em nós. Nosso Deus há amor, há bondade, a fidelidade, a cuidado. Às vezes nós precisamos do quebrantamento. Sabe por quê? Senão a gente fica insuportável. O quebrantamento vem para nos trazer vida. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Porquanto assim afirma o alto e o sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Eu habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de, ao propósito do quebrantamento, de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao de coração arrependido. O quebrantamento vem para nos vivificar, irmãos. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero viver o grande avivamento. O avivamento não vem sem arrependimento. Todos os lugares do mundo que viveram um grande avivamento, na Escócia, no país de Gales, na África, o avivamento da Argentina, todos eles são da Rua Azusa, precedidos por arrependimento genuíno. Quando a gente tem convicção de pecado. Como é que eu sei que eu vivo o avivamento? É porque eu reconheço meu pecado todo dia. A lepra não tomou conta ainda de mim. O pecado está diante de mim constantemente. Então, quando Deus diz que Ele vai nos trazer isso para nos vivificar, para proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao de coração arrependido. Tem outras versões disso, para trazer vida, para vivificar o quebrantado de coração. Nós precisamos tanto disso, sabe, irmãos? A palavra vivificar significa trazer vida novamente. Outro dia Júlio ministrou aqui sobre o vale de ossos secos, e Deus mandou o profeta Ezequiel. Ele desceu naquele vale de ossos secos, capítulo 37 de Ezequiel, e diz: poderão esses ossos voltar a ter vida? O profeta olhou: tu sabes, Senhor. Esses ossos são a casa de Israel, o meu povo. Profetiza, filho do homem, sobre eles, dos quatro cantos vem o Espírito. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Que Deus sopre vida em nós, que Ele mude nosso coração, porque o capítulo anterior de Ezequiel 36, verso 26 e 27 diz assim: então tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração novo, um coração de carne. Colocarei dentro de vós outros o meu Santo Espírito e vivereis. Colocar algo novo dentro de nós. O quebrantamento tem como finalidade nos trazer vida, avivamento.
que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Salmo 51, verso 17. Vou ler para você na íntegra. 51, 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, porque um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Na versão mais conhecida, ele termina dizendo assim: porque o Senhor não desprezará um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós precisamos, sabe, irmãos, entender que para nós vivermos uma vida abençoada, nós precisamos ter um coração quebrantado, um espírito contrito. E o maior exemplo para nós continua lá na cruz, é Jesus. Jesus, diversas vezes, de diversas formas, mostrou como nós devemos andar com humildade. Mas o texto de Filipenses, ele é extraordinário. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11 diz assim: tendes em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Ele Deus, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se fez figura humana, foi humilhado até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a Ele, Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e até embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele, sendo Deus, estando no mais alto e sublime trono, veio habitar com os contritos, com os humilhados, com os quebrantados. Jesus passava, ninguém olhava para as mulheres, Jesus olhava para elas, conversava com elas. Os enfermos Ele curava, os pobres e necessitados Ele alimentava, os de vida duvidosa, como Zaqueu e como Mateus, Ele visitou e foi na casa deles. Ele os transformou. A mim e a você, quando nós não valíamos absolutamente nada, Ele nos escolheu, Ele nos marcou. Nós não estamos aqui simplesmente porque eu não tenho o que fazer no domingo. Você só está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Ele continua nos trazendo com laços de amor, irmãos, de fidelidade. Quem dera que o nosso coração esteja sempre quebrantado. Pastor Ademar de Campos, há uns 35 anos atrás, para 40, ele escreveu uma música linda. E ela estava tocando no meu batismo, quando descia as águas, estava tocando. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. O que eu peço, Deus, Senhor, quebranta o meu coração para não ser arrogante, para as minhas palavras não ferirem, não machucarem, para eu sentir prazer quando isso aconteça, Senhor. Aquele amado irmão que falou comigo, ele não falou porque ele não acredita em Deus, não, irmãos, ele acredita. Ele falou porque ele está passando por lutas tão grandes, que há tempos que a gente chega a duvidar. João Batista, que deu o testemunho de Jesus, era o Filho de Deus, quando estava na prisão, e os discípulos de Jesus foram falar com ele, ele perguntou: é ele mesmo, eu tenho que esperar outro? A dúvida chegou no coração de João.
chegaria no meu e no seu? Com certeza. Deus não fica magoado quando você tem dúvida, quando você tem medo. Isso é prova de que você é um ser humano. Então eu queria te dizer hoje, um coração quebrantado e um espírito contrito Ele não desprezará. As nossas lágrimas Ele recolhe o seu odre. Salmo 56, verso 8: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolhesse as minhas lágrimas do teu odre, não estão todas elas inscritas no teu livro? O Senhor continua cuidando de nós, sabe, irmãos? Continua caminhando conosco. Às vezes o nosso problema é a máscara. A gente está sempre bem mascarado, não quer mostrar para ninguém as suas fragilidades. No dia que nós tirarmos as máscaras diante de Deus. Eu tenho 30 e poucos anos de evangelho, irmãos. Eu não me lembro, nesses anos, eu não me lembro. Uma pessoa, em 30 anos praticamente que eu prego, porque eu comecei a pregar nos primeiros dias. Só uma pessoa, nesses anos todos, fora esse miserável pecador que está diante de vocês aqui, teve coragem de dizer diante da igreja: peço perdão, porque eu adulterei e machuquei a minha esposa. Nós vivemos uma igreja que não tem pecado. A igreja dos nossos dias não peca. Ela não erra, ela não falha. Os testemunhos são só de vitória. Comprei um carro novo, comprei uma casa boa, fui promovido no trabalho, tenho um emprego novo. Em geral, é só homem que tem a coragem de confessar seus erros. Me perdoe as irmãs, nesses anos nunca vi uma mulher ter coragem de dizer diante da igreja, diante do Senhor: eu estou pecando nisso. E não tem, porque elas não erram. Nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo sem máscaras, sem máscaras. Queria orar por mim e por você. Vou mandar o culto para aquele irmão. Falar: ó, querido, eu sei que Deus vai restaurar a sua sorte, vai restaurar a sua vida. Ele restaura a minha todos os dias. Todos os dias. Porque a vida com Deus, irmãos, é um caminhar. Não foi uma vez só, é todo dia. É todo dia. Tudo que nós precisamos é ter a consciência de quem somos e de quem Ele é. Quer te dizer, Ele é santo. 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 Vamos colocar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor habita num alto e majestoso lugar, lugar santíssimo, que o teu nome é santo. O Senhor é poderoso, é maravilhoso, é majestoso, mas o Senhor se importa com pessoas simples, humildes, simples pecadores, como eu, como os meus irmãos. Nós não somos dignos, Senhor, de caminhar na tua presença, mas a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou. O amor do teu Filho amado Jesus tomou nosso coração. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, nos dando, Senhor, condições de acesso à tua presença. Hoje, quando oramos, estamos bem certos que o Senhor nos ouve, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos limpa de toda injustiça. Senhor, obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a manter um coração quebrantado e um espírito contrito, ao qual o Senhor jamais desprezará. Afasta de nós toda soberba, toda arrogância, Senhor. Afasta de nós, Senhor, toda falta de sensibilidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer dia a dia o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e misericórdia.
tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, ajuda-me a manter a minha consciência aonde o Senhor me tirou, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, tudo que tem feito na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos humildes na tua presença, porque o Senhor é aquele que dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, aos arrogantes. Ajuda-nos, Senhor, quebranta-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que essa semana seja diferente na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Seja uma semana de reflexão, uma semana, Senhor, de nós mergulharmos na tua palavra para descobrirmos quem somos e quem tu és. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Nós oramos agradecendo por tudo, Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Vamos louvar, querido. Aleluia. Como eu e como você, pessoas carentes da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Esse é o motivo para nós nos sentirmos especiais, porque o Senhor Jesus caminha conosco todos os dias através do Espírito que habita em nós. Amém? Que essa semana você possa pensar se você precisa tirar algumas máscaras,
de maneira mais verdadeira diante dele. Você não é tão bom assim quanto você pensa, não. Eu não sou tão bom assim. Mas a bondade dele nos alcançou. Amém? Vamos orar para encerrar. Quero lembrar os irmãos esses dias, nosso acampamento, dias 4, 5 e 6 de dezembro. Quem não me deu o nome ainda, por favor, passa o nome, porque nós vamos abrir para outras pessoas. Essa semana eu paguei a segunda parcela lá do acampamento, mesmo sem receber, da maioria das pessoas, sem saber se vão, porque eu creio que Deus vai nos dar condições de estar lá. Eu gostaria muito que toda a igreja estivesse, que não faltasse ninguém. Pastor, eu tenho dificuldades. Não tem problema, fala comigo depois, fala com o pastor Nelson. O que não pode é você não ir, ou deixar para falar em cima da hora, aí já deu lugar para outra pessoa. Aí parece que, poxa, pastor me deixou de lado. Nós não deixamos ninguém, irmãos. Eu aprendi durante os meus 30 anos de trabalho com os bombeiros a nunca deixar o meu colega de lado. A gente entra no lugar e o companheiro está do lado, vou de mão dada com ele. Fomos desafiados durante anos. Você não sai do ponto lá sem levar o seu colega junto. E na igreja a mesma coisa, a gente devia andar de mãos juntos, mãos dadas todos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor. Obrigado pelo culto dessa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida da Mariana, pelo que o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Lucas vai passar por cirurgia e vai ser abençoado. Obrigado pela vida da irmã Ana lá em Monte Alto, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é com ela mais uma vez, como tem sido durante anos e anos e anos, Pai. Obrigado pela vida do pastor Zé Maria, que completou 87 anos de vida na presença do Senhor, e que tem sido para nós o desafio, Senhor. Amo aquele homem de Deus, e a vida dele impactou a minha vida e meu ministério, como fez com tantas pessoas que aqui se encontram, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Nos leva em paz e em segurança para uma semana de bênçãos e de vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Pode abraçar seu irmão aí. Deus é bom.